Olha aí, começou mais um capítulo do seu Passapode. Por aqui, o negócio é ouvir com atenção, espiar, embarcar nas histórias e viajar mundo adentro com base no que os nossos participantes contam. Eu sou Leonardo Levati e quem me acompanha para mais uma é meu querido irmão Lucas Saad, direto da África. De qual país, hein, Lucas? Bem-vindo. Oi, Léo, é a primeira participação em continente africano, hein? Eu estou agora na Namíbia, no sul da África, um país pouco conhecido pelos brasileiros ainda. Espero que consiga ser um pouco mais aí nos próximos anos, mas é um país que fica muito próximo à África do Sul, que já é um país bem mais conhecido. Cheguei aqui hoje, tive um voo noturno aí, acabei de chegar, posei, estou no hotel aqui para fazer esse episódio com vocês, com a gente, com todo mundo que está ouvindo. Muito animado para esse novo capítulo aí da minha história, passar mais ou menos uns 2, 3 meses aqui nesse continente que eu acabei de chegar, acabei de colocar o pé, então vamos que vamos. Você vai ficar de 2 a 3 meses no continente africano e esse é o primeiro país que você está experimentando da África? Sim, exatamente. Na verdade, esse é um plano, né? Um plano que, como todos os meus que eu costumo fazer, eles podem mudar e acabam mudando normalmente. Mas o que eu tenho como na cabeça hoje é isso. Daqui a uns 2, 3 meses que a gente vai fazendo o passaporte, hoje é o 24. Lá para o número 35, a gente volta a conversar sobre isso para ver se seguir os planos. Mas eu acredito que uns 2, 3 meses, meu objetivo é fazer uns 9 países, 8 países daqui do sul da África, preencher essa parte mais sul aqui. Vamos ver como é que vai ser. Bom, é muito cedo para você dizer qual que está sendo a sua percepção do país e do continente africano como um todo. Semanas mais para frente eu vou poder te endereçar essa pergunta. Mas uma pergunta que cabe nessa altura é o que você espera encontrar? Você tem essa clareza? Cara, eu acho que é o primeiro desse ano, assim, eu já fui pro Oriente Médio, passei 3 meses e pouquinho no Oriente Médio, que foi um choque cultural bastante intenso ali em relação à cultura nossa, ocidental, ali a cultura brasileira. Depois eu emergi um pouquinho mais ali nos 2 meses ali na Europa, onde a gente já está mais acostumado com a cultura. Então eu espero voltar um pouco esse clima de cultura diferente, onde eu quero tentar me emergir, tentar conhecer um pouco de como é a vida por aqui. Então eu espero bastante natureza, eu espero bastante vida selvagem, eu espero que é uma coisa que eu me interesso bastante também, eu espero muita diferença cultural que eu quero também me aproximar para conseguir entender. Mas, sinceramente, eu não costumo encher minhas expectativas. Eu deixo elas bem rasas para ver o que acontece a partir daí. O Lucas, numa das suas andanças, o acaso te protegeu, você andava distraído e de repente você virou correspondente. Eu estou me referindo ao terremoto lá na região da Síria e Turquia, e do dia para a noite você se viu como um produtor de conteúdo, também de natureza jornalística, porque havia um interesse público naquela informação, um episódio tristíssimo, dramático, e você Sim. foi os olhos de várias e várias pessoas, inclusive parte do conteúdo que você registrou foi exibido pela TV Globo. Do dia para a noite você virou um correspondente, isso definitivamente não estava nos planos quando você começou a jornada. Você não é jornalista, não tem a pretensão de ser, a tua pegada de conteúdo é outra. Como é que foi para você essa experiência de correspondente, ainda que curta e intensa? Eu digo isso porque o nosso convidado, que eu vou apresentar já já, faz isso todo dia sim, dia também, e tem muita história para contar. Não sei se você conseguiu me ouvir, Lucas. Você ouviu tudinho que eu falei, não? Eu escutei sim, escutei. Você está me escutando, Léo? Desculpa, acho que deu uma, Não, uma, estou uma tô te fraqueza no escutando. Acho que a final, gente mas eu teve consegui entender. a gente teve uma oscilação. Eu estou dizendo que eu vou introduzir já já o nosso convidado. Ele é correspondente Perfeito. dia sim, dia também. Você foi pontualmente. Como é que foi ter sido Sim. correspondente no caso de uma história tão intensa quanto essa? Na verdade, o jornalismo ele tem uma função muito importante, né, Léo? Acho que isso mesmo para quem não é, a gente tem que admirar e tem que saber respeitar qual que é a função das pessoas que estão do outro lado. E essa função, que é a função de passar a informação de uma maneira imparcial, para conseguir colocar o brasileiro, ou qualquer que seja o telespectador ou o espectador que seja, a par da situação, a par da ocasião na qual a gente está retratando. Eu não tenho esse viés, eu não sou jornalista, como você bem comentou. No momento onde me procuraram para que eu fosse jornalista por 4 dias e conseguisse montar uma reportagem, vamos dizer assim, uma matéria que fosse passar no maior canal brasileiro, na maior emissora brasileira, no maior programa, na verdade, na televisão brasileira hoje, isso foi para mim um peso muito grande. Eu entendi aquilo como uma missão de forma. Hoje, o meu trabalho como criador de conteúdo é passar informação de uma maneira é, com qualidade, né, vamos dizer assim, para o público que eu atinjo. Seria passar da mesma forma a informação de uma maneira muito mais abrangente, para muito mais pessoas, para um público muito maior.
e de uma maneira muito mais profissional. Então, para mim, foi como um desafio para que eu conseguisse evoluir na minha carreira profissional de produtor de conteúdo, fazendo aquela criação, mas de uma maneira muito respeitosa. Depois de passar por que eu passei, eu consigo entender a vida de vocês, jornalistas, e é por isso que eu respeito tanto você, os outros jornalistas, como também esse nosso querido que vai falar com a gente hoje, nosso querido Luca Bassani. Vamos apresentar ele, Léo? Bora sim, ele é correspondente internacional, futuro cientista, quero entender o que essa projeção traz. Viajante, 102 países de 195 que ele pretende conhecer. Dia sim, dia também está indo atrás de histórias, contando alguns dos principais fatos que acontecem mundo adentro. Luca, bem-vindo ao Passaporte, obrigado por ter topado o convite. Muito prazer conhecê-los também aqui, Léo e Lucas, e toda a nossa audiência, o pessoal que escuta o podcast regularmente. Espero poder também passar um pouco das experiências e pegar com vocês também tantas outras que vocês coletaram ao longo desses anos viajando pelo mundo. Luca, onde você está nesse momento? Eu estou na minha casa mesmo, em Munique, na Alemanha. Acho que muitas das pessoas, algumas que me seguem, podem ter até a impressão que eu sou nômade, mas eu não fui e não tenho pretensão de ser. Eu tenho a minha constante, a minha residência fixa na Alemanha há cerca de 8 anos, onde eu estudo, onde eu trabalho, e obviamente que sempre que posso, ou tendo o tempo, seja por trabalho ou por lazer, pelo meu próprio projeto pessoal, eu acabo viajando bastante por todo o mundo. Então é algo que às vezes, quando quem acompanha o YouTube, quem acompanha até mesmo o Instagram, como eu não posto tudo de maneira sequencial, às vezes eu pego um tema interessante e trago viagens antigas, as pessoas algumas vezes pensam que eu sou nômade, mas não sou. Eu estou aqui em Munique, aqui também fazendo uma pausa, que voltei de uma grande viagem que eu estava fazendo na Rússia na semana passada. E claro que a gente vai aprofundar muito tudo isso, tanto a razão estratégica que te coloca na Alemanha, coração da Europa, me parece que não só pelo protagonismo, pela relevância do espaço, mas também a boa logística e o deslocamento possível quando você precisa sair daí. Mas essa questão específica da Rússia, que vai temperar muito a nossa conversa, vamos falar bastante de Rússia e Ucrânia. Antes, toda vez que a gente está numa sala de aula de jornalismo, começo de jornada, primeiro ano na formação das pessoas, os professores costumam perguntar onde é que vocês se veem dentro da área. E não é nada incomum um ou outro braço mais romântico dizer eu quero ser correspondente, o que eu quero é contar histórias mundo adentro. Só que é muito difícil o percurso, são pouquíssimos os que chegam lá. Você sempre quis ser correspondente? E como é o início da sua jornada que desemboca nessa tua atual condição aí em Munique, na Alemanha? Olha, eu sempre quis. Meu pai, ele é da área do jornalismo esportivo, principalmente do jornalismo de motorsport, seja no Brasil, seja no mundo. Então, essa questão de viajar bastante para cobrir eventos no campo do esporte já fazia parte da minha vida desde pequeno, vendo meu pai ou eventualmente até acompanhando ele. No meu caso, eu sempre tive uma paixão pela geopolítica, principalmente pelas guerras, e eu acredito que, por mais que elas sejam muito negativas, devastadoras para milhões de pessoas pelo mundo, elas que me deram a oportunidade. Eu falo isso porque, primeiramente, eu estive em 2021 no Afeganistão, poucos dias antes do Talibã retomar o controle do país. E isso fez com que eu, sendo um dos últimos brasileiros que passou por lá, efetivamente eu não encontrei nenhum que passou depois de mim naquele período. Obviamente que hoje muitos vão, o Talibã tem tentado abrir o país e muitos já passaram por lá neste novo período. Mas naquele finalzinho entre o governo relativamente democrático e o Talibã, eu fui um dos últimos. E eu dei uma série de entrevistas naquela circunstância para várias televisões. E aí meu contato foi guardado. Durante a época da Covid, a Europa foi severamente afetada pela pandemia, tudo ficou fechado, cancelamento de vários eventos, os mercados de Natal aqui na Alemanha, por exemplo, e aí eu comecei a fazer entradas pontuais, um trabalho de freelancer também nesse período, até que, quando as tensões entre Rússia e Ucrânia aumentam, eles me fazem um convite para fazer um trabalho de freelancer também naquele momento, diretamente da Ucrânia. Então foi mais uma guerra que me deu a oportunidade desse trabalho, porque quando eu voltei, aí eu tive a oferta fixa
do cargo de correspondente para a Europa, e desde então vários eventos importantes eu fui cobrir, as eleições na França, o funeral da Rainha Elizabeth, o próprio terremoto da Turquia, estive lá também durante os dias que se seguiram, também agora a coroação do Rei Charles, entre tantas outras coisas que acontecem e podem acontecer, e eventualmente eu sou mandado para lá para de loco conseguir uma visão um pouco mais íntima, né, e também passar essas informações adiante para o público brasileiro. Luca, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está começando o episódio e a gente sabe que você é um viajante e é um jornalista. A minha pergunta é mais objetiva, assim. Claramente você tem um sonho e que está sendo cumprido, tanto de ser jornalista quanto de ser viajante. O que veio antes? O sonho de ser viajante ou o sonho de ser jornalista? O sonho de ser viajante. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre gostava muito de brincar com globos terrestres. E com uma certa idade, vamos falar assim, talvez com 10 anos eu já sabia todos os países, as capitais, as bandeiras. Eu tinha meio que essa obsessão por isso. E isso fez com que depois, obviamente, você vai crescendo, ganhando mais maturidade, você vai estudando os temas da geopolítica de maneira mais profunda. E eu também devo isso muito aos meus professores das áreas de humanas da minha escola. Os de exatas eram ótimos, mas os professores de história e geografia eram muito, muito bons. Então, eu saí do terceiro colegial já entendendo como foi a dissolução da Iugoslávia, as guerras na Chechênia, o que aconteceu, por exemplo, na guerra afegã soviética, tudo isso que posteriormente seria muito enriquecedor para o meu trabalho. Eu acho que nem todo mundo no ensino médio já tem esses temas, já tem essa visão. Então, isso me fascinava muito de poder também buscar a própria verdade viajando, né? O jornalismo e verdade eles se encontram em muitos momentos, mas pessoalmente, quando você escutava falar sobre determinado país, determinada cultura, até mesmo que você acabou de falar que ficou no Oriente Médio, teve esse choque de culturas, né? É algo que a gente escuta, mas eu acho que é importante viver também. Porque em alguns pontos é muito pior do que a gente imaginava, e outros não são muito semelhantes aos sonhos, os objetivos das pessoas que a gente conhece, até mesmo em países completamente diferentes. Então, era buscar essa verdade para mim mesmo. E depois os projetos começaram, o YouTube e, eventualmente, a carreira jornalística. Mas o viajante vem primeiro. Eu acho que é isso que diferencia de outros correspondentes, porque eu sempre tenho esse ímpeto, essa vontade de ir para outros lugares onde acontecem coisas interessantes, né? E eu ia fazer a pergunta inversa, então. Você até comentou que muitas pessoas que são jornalistas acabam. Então até o Léo te perguntou isso, gostariam de ser correspondentes por uma questão de viajar. Fazer o inverso para você. Já que o seu sonho de ser viajante veio antes, você acredita que o sonho de ser jornalista foi influenciado por isso? Você acredita que ser jornalista é um meio de viver um pouco mais o seu sonho? Ou foi dois sonhos independentes, dos quais eles acabaram se juntando por uma ocasião? É uma boa pergunta, e eu acho que um construiu o outro. Apesar de, em alguns momentos, quando eu faço as minhas viagens de maneira mais pessoal, por exemplo, a gente sabe que a mídia ocidental, que inclui a brasileira de certa forma, na cobertura dos eventos internacionais, pega muito a base da Europa Ocidental, um pouco da Rússia, agora mais por conta da guerra, Estados Unidos, América Latina, e agora também a China tem aparecido por ser um país muito poderoso do aspecto econômico. Mas grande parte do mundo ela é esquecida, a África praticamente toda, outros países do Oriente Médio onde acontecem conflitos civis há muito tempo. Então, quando eu estou nesses lugares, eu vou através do meu próprio sonho de viajante, de visitar todos os países, e aí é algo que complementa eventualmente a minha compreensão de outros conflitos, porque hoje na globalização tudo tem uma relação, querendo ou não, né, os interesses. Mas eu acho que, apesar de terem sido sonhos em paralelo, eles se complementam, até porque a liberdade geográfica, no caso, né, a própria flexibilidade dos horários, de eu poder fazer as entradas de onde eu quero, ou geralmente de onde eu gostaria de estar por conta da própria importância do evento que acontece lá, e eu sou mandado, então acabou casando muito bem essas duas coisas, o que fez eu estar muito satisfeito, muito feliz com o caminho que eu encontrei, né? Eu sei que não é tão fácil, tem muitas dificuldades, você tem que esperar muito, às vezes você está sozinho, mudou muito também essa profissão. Antes a gente tinha produtor, um tradutor, um câmera, o próprio repórter, hoje você faz todas as funções sozinho. Sim. E você tem que fazer porque o nosso ramo mudou muito, né? Então, se você não faz, você não tem oportunidade. É importante você aprender no caminho a dominar essas técnicas também, né?
Lucas, já são quantos anos de carreira no jornalismo? São poucos, são apenas 2 para 3 anos de carreira. Afinal, eu posso parecer muito mais velho, muitas pessoas acham que eu sou velho, mas eu tenho 27 anos apenas. Então, eu me mudei para a Alemanha para estudar matemática, num campo totalmente diferente, de matemática física, que eu estou concluindo, ao mesmo tempo que fazia todos as questões relacionadas a relações internacionais, também a própria carreira de ciências políticas, que aqui na Alemanha há a possibilidade de você escolher uma formação, um mestrado, que assim eles chamam, que junta tecnologia e ciência política. Ele junta as questões de humanas com uma análise mais profunda dos dados, da demografia, das estatísticas. Então, essa parte acabou casando muito bem. Formação em jornalismo, sempre deixo claro, eu não tenho, não sou jornalista no papel, até porque quando eu terminei o colegial no Brasil, eu vim direto para a Alemanha, e aqui o curso de jornalismo ele existe em poucos estados. Sempre o jornalista, assim como no Brasil, muitos dos jornalistas antigos ou estudavam ciências políticas ou as ciências de comunicação, ou até mesmo entretenimento, esporte, educação física, para falar daquele determinado nicho, né? Aqui, assim como no Brasil, também é um curso que existe, mas não é tão disseminado assim. Então, as pessoas que fazem parte de uma área específica acabam depois virando repórter ou analista daquela área específica. 2 ou 3 anos, portanto, carreira jornalística, sempre como correspondente, se eu te interpretei bem. Há quantos anos você está viajando pelo mundo? Olha, eu viajo pelo mundo desde cedo com a família. Obviamente que quando eu me mudei, depois que eu consegui a minha, digamos assim, a liberdade geográfica de estar aqui na Europa, que é muito mais fácil você viajar pelos países estando no centro do mundo, se assim podemos dizer, acabou se intensificando. Mas desde pequeno, antes de eu me mudar para cá, eu já conhecia cerca de 20 países, o que eu acho que já é acima da média geral das Com pessoas. E certeza. depois que eu me estabeleci aqui, vamos supor, mais ou menos 2016, que eu intensifiquei e aí fui para outros caminhos, né? Porque obviamente que nós brasileiros nós temos sempre o sonho de inicialmente conhecer os países vizinhos da América Latina, Estados Unidos, a Europa Ocidental. Aí depois que você vai chegando a outros níveis, vamos para Oriente Médio, para o leste europeu, para o sudeste da Ásia, alguns países da África subsaariana, e aí vai crescendo. É sempre um processo em construção, mas então, se considerarmos 2016 até 2023, são 7 anos aqui na estrada também como viajante. Perfeito. 7 anos já como um cidadão do mundo, estabelecido no velho continente, fazendo do mundo do viajante um mundo seu no dia a dia, e mais recentemente, 2, 3 anos para cá, como jornalista. Eu vou usar as palavras que você mesmo usou. Essa ideia de o jornalismo perseguir a verdade, por mais complexo que possa ser esse conceito, a gente sabe que muitas vezes ele não é absoluto, ele é relativo. Você tem diferentes interesses que vão ter diferentes interpretações e percepções da realidade. Mas nessa busca que, em especial, há 2, 3 anos começou, em que você une o mundo do viajante ao mundo do produtor de conteúdo em busca de uma verdade, qual foi a maior verdade que você descobriu até esse momento? A maior verdade que eu descobri é que em todo o mundo os sonhos das pessoas são muito parecidos. Se a gente parte deste princípio, a gente humaniza o estranho. É uma coisa interessante nesse aspecto, porque a gente pensa, o sonho de grande parte das pessoas é ter um bom emprego, poder eventualmente ter uma família, comer comidas saborosas, poder viajar, poder se divertir, e isso é um sonho que ele é praticamente universal. Então, quando a gente vê que as pessoas têm o mesmo objetivo, mas seguem caminhos diferentes para alcançar esse objetivo, por terem culturas diferentes, a gente acaba compreendendo um pouco mais porque certas decisões são tomadas. E outro aspecto é também relacionado às generalizações sobre os problemas do mundo. Às vezes a gente é muito simplista em falar
Por exemplo, o Lucas agora está no continente africano. O continente foi severamente explorado pela colonização. A culpa da pobreza na África é apenas a colonização. Não é verdade. Há vários fatores. É uma questão muito complexa que precisa ser dissecada ponto a ponto para que a gente faça uma análise correta. Mas nesse aspecto muita gente gosta de fazer as generalizações, falar sobre termos muito vagos, e quando você é viajante e busca a verdade, você vê que não é bem assim. Não tem a verdade vai estar sempre em algum ponto do meio das duas versões, e você precisa ter uma mente aberta e disposto a ouvir sempre, ouvir mais do que falar, para poder chegar a essas conclusões. Eu acho que essa é a questão mais valiosa e o que mudou, né, ao longo do tempo, a minha percepção sobre vários cantos do mundo. E deixa eu fazer uma pergunta, Léo, colocando gancho ótimo nessa pergunta tua e da resposta do Luca. Eu concordo, eu assino embaixo, inclusive, o que você comentou, e eu acredito que, para mim, como viajante, a gente está muito mais aberto a entender essa realidade que você comentou agora quando a gente está viajando sozinho. Você está já passou dos 100 países, já estamos 102 aí, e contando ainda, né, vai chegar muito mais. Dos países que você visitou, que você acredita que você conseguiu tirar essas conclusões, você viajou sozinho ou com algum amigo, alguma parceira, enfim, como foi o seu estilo de viagem? Eu acho até interessante essa pergunta. Eu faço já um adendo que a questão da matemática também está muito ligada às viagens, porque eu amo as estatísticas de viagem, os lugares que eu vou, alguns países que eu passo repetido, qual é o meio de transporte que eu uso, quantos deles eu estive sozinho. Eu tenho todos esses dados, eu anoto. E em cerca de acho que 54 dos 102 países que eu fui, eu estive lá sozinho, ou voltei depois sozinho. Então, realmente é algo que muda a sua percepção, porque você está não só mais suscetível, mas muito mais aberto a falar com os locais, do que se você está com a sua família, com a namorada, com amigos, que você acaba seguindo um certo programa, você se planeja, às vezes, muito mais para tentar agradar aquelas pessoas que estão com você, no caso, se você é o chefe, né, do planejamento da viagem, e quando você está sozinho, você depende muito do conhecimento dos locais, principalmente quando você vai para países mais remotos, que naturalmente parte da sua família, seus amigos não vão querer te acompanhar, então você precisa muito da informação dos locais, e isso engrandece ainda mais o conhecimento cultural que você tem sobre aquele povo, porque é algo que você acaba, às vezes, nem encontrando na internet, né? E eu vou adivinhar agora, não preciso nem perguntar para você, vou adivinhar que desses 54 países, a maioria deles está fora do eixo mídia ocidental. Totalmente. Se você for ver, Imagina. praticamente do continente africano, eu gosto sempre de voltar, porque é o maior desafio do viajante que tem como objetivo visitar todos os países do mundo é o continente africano, por questões burocráticas, questões de logística, de cruzamento de fronteiras, etc. Então, dos 54 países da África, eu estive em 16 e em apenas 3 deles eu estive com alguém. Todos os outros 13 eu estive sozinho. Então, você vê que é algo que se repete também no Oriente Médio, outros países da Ásia, porque as pessoas têm um preconceito que já é perpetrado também pela mídia, a gente não pode dizer que não, mas ao mesmo tempo a falta de interesse. Às vezes as pessoas não buscam a fundo, porque hoje no YouTube, hoje na internet, você vê relatos de viajantes dos mais diversos, e esses paradigmas vão sendo quebrados. Eu acho que às vezes falta o interesse, falta a vontade da pessoa ir atrás de tentar mudar essa visão, né? E eu digo mais também, Luca, eu acho que muito medo também, cara. Eu acho que as pessoas, como por conta que você comentou desse preconceito perpetrado pela mídia, muita gente tem medo, literal, assim. Eu tava comentando com alguns amigos agora, pô, tô indo pra África, pô, você vai sozinho, você vai pra África, você vai passar por alguns países só. E assim, qual que é o problema, entendeu? Assim, é óbvio que existem os problemas, existe a insegurança, como são países que não são tão desenvolvidos quanto uma Alemanha, quanto uma Áustria da vida. Claro que existe menos segurança que lá, mas a gente foi criado no Brasil, que também é um país muito menos seguro que a Europa. Eu já viajei para alguns outros países que são muito mais comuns os brasileiros ir, que também ninguém, por exemplo, uma Colômbia da vida, que também é tão perigosa quanto alguns países aqui da África, ou até menos perigosa, perdão, mais perigosa que alguns países aqui da África. Mas eu acredito que essa parte do medo também interfere muito, não é só nem pelo interesse, mas também pelo medo. As pessoas acham que a África é um caso à parte. Claro que existem seus problemas, principalmente a parte da logística e burocracia. Vemos relatos aí todos os dias na internet de pessoas que viajam para cá e quase é uma unanimidade que é difícil realmente viajar por aqui, é o maior desafio, mas a parte da segurança que pega bastante.
ao meu ver aqui, para as pessoas não virem para cá. Não sei se tem a E mesma eu, percepção. eu advogo por uma causa que eu acho que muitas pessoas, às vezes, por seguirem certos criadores de conteúdo, não entendem isso. Eu acho que há um processo na vida do viajante. Você não pode decidir hoje ser viajante e querer começar direto indo para o Afeganistão. Há um processo para você chegar lá. E muitas pessoas hoje passam que é muito fácil certos países, etc. E isso às vezes acaba sendo um trauma no futuro, porque se você imagina, eu nunca conheci nenhum país do mundo, ao invés de começar na Argentina, no Uruguai, no México, nos Estados Unidos, Portugal, alguns países mais fáceis, mais próximos culturalmente, eu vou direto para Bangladesh, eu vou direto para Síria. E isso acaba sendo muito difícil. Você vai construindo a sua experiência, todos os macetes, né, as dicas que você tem para não cair em certas furadas, não cair em certos golpes, e também você saber o seu próprio limite, porque não é necessário você ser a pessoa mais corajosa do mundo. É importante também as pessoas colocarem essas limitações, não digo limitações, mas saber até aqui eu consigo ir, depois eu vou precisar da ajuda de alguém, eu espero visitar outros países que vão me fortalecer para que eu possa conhecer esse outro. O maior exemplo disso é a Índia para mim. Eu sou uma pessoa muito metódica, muito organizada com as questões de higiene, etc. E eu tenho um certo receio das próprias questões relacionadas à higiene, ao saneamento básico na Índia, e é um país que eu tenho atrasado. Eu falo, vou poder chegar lá, então eu vou me testando. Eu fui primeiro para o Afeganistão, que é um país muito também complicado nessas questões de higiene. Outros países do oeste da África, Gâmbia, Senegal, Guiné, etc. E isso vai construindo. Um dia eu vou chegar lá, mas eu acho que eu ainda não estou pronto. É importante você ter a visão das suas próprias limitações, né? E principalmente pelo psicológico, né? Se você não se sente pronto, mesmo que você esteja fisicamente, você não está pronto psicologicamente, você acaba se criando essa barreira que você tem que respeitar. Você tem que se respeitar nessa hora. Léo, você ia falar? Não, essa ideia de suavizar o processo e de evitar movimento muito brusco faz todo sentido. Mas eu queria dar um movimento brusco no rumo da nossa conversa e trazer a geopolítica para primeiro plano. Eu poderia pegar qualquer linha. Eu poderia pegar a retomada do poder dentro do Afeganistão por parte do Talibã. Eu poderia pegar a questão de Taiwan como um pano de fundo na queda de braços entre China e Estados Unidos. Mas eu vou preferir me ater a essa queda de braços entre russos e ucranianos e a invasão da Ucrânia pela Rússia, porque ela me parece, Luca, traduzir o que para muitos analistas é a construção de um novo paradigma de ordem geopolítica global. No fundo, para esses analistas, o que a gente está vendo é uma queda de braços entre autarquias autoritárias e democracias liberais do Ocidente. Estas últimas representadas pela Ucrânia e estas anteriores representadas pela Rússia. E aí você tem indiretamente uma bela queda de braços entre Estados Unidos e China numa corrida que ruma para o protagonismo mundial, Rússia e Ucrânia colocadas ali na peça mais pragmática e violenta de uma guerra como um reflexo apenas disso. É uma questão até menor perto dessa grande corrida pela hegemonia global. Vamos começar por aí, Luca. Eu sei que é uma introdução abrangente a que eu estou lançando, mas a gente vai do abrangente para o particular. Como é que você está vendo a guerra entre Rússia e Ucrânia e quais são as questões que você mais gostaria de ressaltar, pegando esse eco que há entre a guerra e essa disputa de hegemonia global? Olha, uma coisa que a gente percebe é que há sim um forte interesse geopolítico dos Estados Unidos ainda deter o controle de grande parte da Europa. E isso ficou bastante claro após o final da Guerra Fria, de forma mais formal, com o colapso da União Soviética em 1991, com a OTAN se expandindo. É importante mencionar que a OTAN é uma aliança militar de defesa. Então, muitos dos países que entraram na OTAN, eles voluntariamente pediram para fazer isso. A Estônia, a Letônia, a Lituânia, dos Bálticos, a própria Hungria, a Romênia, a Polônia, entre outros países que faziam parte da antiga cortina de ferro. Mas, ao mesmo tempo, havia uma espécie de acordo de cavalheiros nos bastidores em que a Ucrânia deveria ficar fora desta nova ampliação da OTAN, algo que inicialmente os americanos concordaram, mas foram mudando de ideia com o longo do tempo. Os parceiros europeus da OTAN, principalmente
a Alemanha, a França eram contrárias à entrada da Ucrânia na OTAN, porque sabiam que isso poderia trazer um grande conflito com a Rússia, minando até os próprios interesses econômicos da União Europeia, exemplo do que a gente está vendo com o aumento expressivo do preço do gás, da eletricidade e da gasolina, exato. Então, a pressão americana foi foi fundamental para que isso acontecesse por próprios interesses. Eles sabem que na questão atual, a própria Ucrânia entrar na OTAN é algo que é completamente utópico, ao meu ver, porque você precisa da aprovação de todos os países membros, basta um dizer não, que isso não acontece. A Hungria já se mostrou contrária em alguns pontos, até mesmo, se você for olhar, a Romênia, os países ali que estão muito mais próximos da Rússia, eles têm medo do que isso o precedente que isso possa abrir. Mas, no fundo, também são interesses econômicos. A motivação para a guerra, a gente vê que ela os analistas, pelo menos, eles não têm uma opinião única. A gente vê que é um leque, né? Uns falam que o Putin foi falsamente... ele recebeu informações falhas, né, da inteligência russa, dizendo que o exército russo estava muito mais forte do que realmente estava e, portanto, seria fácil dominar a Ucrânia. Outros veem que é uma questão demográfica, afinal, a população da Rússia tem um declínio muito grande e isso economicamente tem um impacto imenso, e anexar a Ucrânia, que é um país que tem uma taxa de natalidade também um pouco mais alta e de cultura parecida, seria talvez a solução. Enfim, então são várias hipóteses, mas o que a gente vê é que, no fundo, a guerra vai continuar por muito tempo, pelo menos na minha opinião, vai ficar nessa situação de impasse, assim como ficou depois da anexação da Crimeia, em que, de fato, ninguém vai reconhecer o que os russos dominaram na Ucrânia, mas as pessoas lá vão ser cidadãos russos, utilizar o rublo, ter passaporte russo, e a Ucrânia sempre querendo recuperar, ou pelo menos até quando o presidente for o Zelensky. Eu acredito que ele ou a sua linha política vão dominar a política interna ucraniana por muito tempo, e é algo que sempre causa preocupação aqui dentro da Europa. Afinal, foi aqui que começaram as guerras mundiais, né? Sempre tem esse aspecto. Ô, Luca, eu só queria fazer um adendo ao que você chamou de acordo de cavalheiros não escrito em relação à não entrada eventual da Ucrânia na OTAN. Porque esse acordo também pressupunha que o Vladimir Putin se contentasse com as fronteiras da Rússia pós-Guerra Fria e não fizesse, entre outras coisas, a invasão à Crimeia ou, por exemplo, a atuação russa em relação aos Balcãs. Então, eu acho que também tem essa camada de complexidade. E aí, adicionando isso ao seu raciocínio, se a gente considerar a busca pela verdade, ou o que a gente chamou de verdade mais cedo aqui no podcast, por mais difusas que sejam as opiniões dos analistas, e eu acho que você tem razão, não há um olhar apenas unânime, me parece que o olhar ocidental, no entanto, concorda com a ideia de que se tem alguém errado na parada, esse alguém é Putin, esses são os russos. Você acha que essa é uma visão que está tendenciosa, há um viés dentro dela, o viés ocidental está se sobrepondo, ou no alto da sua perspectiva como correspondente, quando você, procurando isonomia e equidistância, tem que avaliar como quem apura e ouve os analistas, de fato a conclusão é essa. Quem está errado, sob o ponto de vista do acordo internacional que estava vigente, é Putin, é Rússia. Nesse aspecto, os acordos internacionais, a própria soberania da Ucrânia foi violada, e isso viola a Carta das Nações Unidas. Portanto, Putin está errado. A invasão ela é ilegal, assim como a invasão do Iraque pelos americanos também foi ilegal e não foi tão endereçada à época como está sendo agora a invasão da Ucrânia. Portanto, Putin não está certo em invadir, porque no momento em que a União Soviética colapsa, as fronteiras que foram determinadas foram aceitas por grande parte daqueles que comandavam o país, o grande país comunista até então, que eram formados por bielorrussos, uzbeques, cazaques, russos e ucranianos. Então eles chegaram a esse acordo. Isso foi algo que todas as partes aceitaram. O que não pode é, de maneira retroativa, como o presidente Putin fez, falar que o Yeltsin, naquela altura, aceitou fronteiras que não deveriam ser aquelas fronteiras. Portanto, ele está querendo mudar uma posição que o país, internacionalmente, se comprometeu
há cerca de 30 anos, portanto não faz sentido nenhum, ela é muito ilegal. Só que ao mesmo tempo a gente tem a política, principalmente quando se trata de autocracias e democracias, ela não é feita seguindo as leis, não é feita seguindo as regras. A gente fala de países que fazem o que bem querem, e a Rússia, ao longo de sua história nem tão recente, se você pegar desde do Império do momento do absolutismo do Império Russo com os czares, depois da transição para a União Soviética, foi um país que poucas regras seguiu. E obviamente que se sentisse provocado, não se sentiria mal em quebrar mais uma regra, assim como fez invadindo a Ucrânia. Portanto, é um pouco de ingenuidade, na minha opinião, esperar que a Rússia ou a China, ou até mesmo os Estados Unidos, que é um império por si só, cumpram todas as regras escritas e estabelecidas pela comunidade internacional, porque historicamente não cumpriram. E isso tem que ter um pouco de inteligência, até malícia por parte dos diplomatas e governantes para saber até que ponto eu posso pressionar, até que ponto eu vou ficar pressionando a Ucrânia para entrar na OTAN, sendo que eu sei que no passado, 2008, a mesma pressão aconteceu na Geórgia e o Putin ele interveio e também acabou conseguindo unilateralmente, se assim podemos dizer, a independência da Ossétia do Sul e da Abcásia, que no caso a Geórgia é um país de muito menor importância, 2,8 milhões de habitantes, é diferente da Ucrânia, que na visão russa, até mesmo na visão soviética, era a segunda joia da coroa, era a segunda República Socialista Soviética de maior população, com quase 40 milhões, uma das mais férteis no aspecto da agricultura. Portanto, entregar a Ucrânia de mão beijada para o Ocidente, os russos jamais permitiriam, se nós considerarmos a importância histórica que teve a Ucrânia para o desenvolvimento da Rússia. Então é um pouco de ingenuidade não esperar que essa invasão acontecesse também. E tem até esse... Fala, Lucas, fala, por favor. Não, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a resposta anterior do Luca em relação à percepção de que essa guerra não vai acabar tão cedo. E aí vem um pouco com o olhar ocidental que a gente tem que ter para ver o impacto até no Brasil ou até nos principais países que acabam nos impactando indiretamente também. A economia, como você vê, hoje ela está muito impactada ainda, um pouquinho menos, já teve uma recuperada, conforme o tempo foi passando, desde 2020, quando começou a guerra, certo? 2022, perdão, 2022 começou a guerra, e já teve uma recuperação, mas ainda, como você vê a economia, como ela vai se desenvolver a partir de agora, já que a guerra, na sua percepção, não tem muito uma data próxima para terminar? Pois é, a gente vê que essas grandes oscilações que teve no aspecto econômico foi logo no início da guerra, pelo menos os primeiros 6 meses. No patamar que a gente se encontra hoje, com poucos avanços territoriais e militares, tanto de um lado quanto do outro, uma situação mais de impasse. O Zelensky diz que conquistou 8 novos vilarejos, os russos falam que tomaram mais uma cidade, mas de fato as fronteiras que estavam determinadas no final de 2022 são quase as mesmas que estão hoje em junho de 2023. Portanto, a gente vê uma situação de impasse. Eu acho que isso fez com que o mercado precificasse a guerra e colocasse ela já na equação para todas as variáveis. Portanto, o impacto econômico agora, ele ainda existe, mas ele é muito menor. E o que, para mim, vai ser fundamental é até quando os países ocidentais que têm financiado grande parte da ajuda à Ucrânia, seja para manutenção do próprio governo, das instituições, seja com envio de armamentos que não são nada baratos, até quando eles estarão dispostos a fazer isso? Porque uma vez que não estejam mais, isso pode ser a deixa ou para os russos tomarem aquilo que eles querem de maneira total, que seria o Donbass e as porções do Sul, Zaporizhzhia de Kherson, ou se eventualmente os russos também se esgotariam. E aí entra o fiel da balança, que é a China. Porque o que dá sobrevida ao governo de Putin para ter dinheiro suficiente para continuar a guerra, talvez por anos, é o fato da China ter se tornado um dos maiores compradores das commodities russas, substituindo o mercado europeu. Então, a gente vê que, nesse sentido, o convencimento, talvez, dos europeus para com a China, ou dos americanos para com a China, para que se coloque uma posição diferente, é o que vai ser fundamental nos próximos anos. Eu, particularmente, acho que não vão conseguir convencer a China, porque a China vai manter essa mesma política pragmática que tem feito, comprado barato o óleo e o gás da Rússia, não vai ser favorável às sanções econômicas, porque tem uma amizade grande com Putin, ao mesmo tempo que não vai querer mandar armamentos diretamente para Putin, para que ele eventualmente pudesse liquidar essa guerra. Acho que eles vão manter essa mesma posição e, portanto, o impasse tende a continuar, na minha visão, pelo menos.
É uma China ambígua, do ponto de vista retórico, muitas vezes, e quando vai para o pragmatismo econômico, vai dando sustentação e oxigenação para o país de Vladimir Putin. O Luca, tem uma outra dimensão dessa guerra que não pode ser colocada de fora do raciocínio. É a própria guerra, é a frente de batalha, é a maneira, do ponto de vista militar, como as duas potências vão se chocando. Os russos têm uma tradição militar que se autoexplica. Os ucranianos tinham um poder de frente muito menor, e o reforço ocidental foi dando um belo de um fôlego. Para além disso, a garra com que os ucranianos têm lutado surpreendeu até mesmo Vladimir Putin. De acordo com alguns analistas, ele imaginava que colapsaria a Ucrânia de uma maneira muito mais rápida. Há guerras em que a linha de frente de batalha diz pouco, há guerras em que a linha de frente diz muito. Qual que vai ser o peso da linha de frente para você? A gente está falando numa altura em que os russos seguem tendo muitas baixas, os ucranianos seguem com algumas vitórias inesperadas por parte de Putin em algumas regiões. A Rússia não conseguiu tomar o coração político Kiev como imaginava, e você teve recentemente o grupo paramilitar que havia sido convocado por Vladimir Putin para reforçar as linhas de frente e atacar os ucranianos, se insurgindo contra os próprios russos. Eu estou me referindo ao grupo Wagner, naquilo que poderia ser um banho de sangue. As notícias últimas dão conta de que houve um recuo por parte do grupo paramilitar, que não vai mais se insurgir ou se insurgir contra o Kremlin, contra Moscou, contra os russos. Essa parece ser uma crise contornada. Mas quando a gente olha para o placar, Luca, do ponto de vista militar, dá a impressão que os ucranianos estão bem, muito obrigado, entre muitas aspas. Pois é, o que é difícil nessa guerra e na análise sóbria, até mesmo imparcial dela, é que são poucos os dados verificados de forma independente, principalmente o número de baixas. Quando a gente olha para o número de baixas militares, até por uma questão de estratégia militar, os exércitos não vão divulgar esses números. Morreram 20 mil, morreram 50 mil em tal batalha. Isso eles fazem no final, quando vão dar as condecorações às famílias, aos heróis de guerra, e criam aqueles monumentos imensos que o antigo povo soviético está muito acostumado por ter em todas as cidades alguma menção, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial. No caso da mudança territorial, isso é mais fácil de ser analisado porque a gente tem imagens de satélite. Então, isso acaba sendo realmente aquilo que determina quem está ganhando ou não. Por mais que os ucranianos, com um exército muito menor, tenham tido vitórias expressivas nos últimos meses, principalmente no ano passado, né, quando retomou a cidade de Kherson, ainda está longe de conquistar totalmente o seu território de volta, porque a Rússia ocupa entre 15% e 20% da Ucrânia, que é o país, após a Rússia, de maior área na Europa. Então, se você imaginar, 20% da Ucrânia é maior do que muitos países dentro da própria Europa. E é exatamente esse o ponto. Eu acredito que nesse aspecto o Putin terá que mudar a sua própria estratégia militar, pensando que os soldados mais fortes que fizeram vitórias expressivas nos últimos meses, que eram da Wagner, agora estão fora do cenário, pelo menos o que foi divulgado para nós durante as últimas horas, né, que eles recuariam, vão se estabelecer na Bielorrússia. Aí até fica uma pergunta: será que eles vão se reagrupar na Bielorrússia, que também tem fronteira com a Ucrânia, e a partir de lá poder fazer uma nova incursão próxima a Kiev? Há esses boatos que também surgem por trás. Ou no outro aspecto, simplesmente o Putin sabe que há um esgotamento econômico, aquilo que foi alcançado até agora ele se daria por satisfeito, e aí tenta apenas continuar segurando o controle daquelas áreas até agora conquistadas, sem conquistar algo novo, se daria por satisfeito. Portanto, é difícil a gente falar agora com certeza. A Rússia é um país fascinante em muitos aspectos, mas não é um país onde há liberdade de imprensa, e a mídia estatal, por ser agora uma mídia de guerra, de um país em guerra, ela tem que ser muito cautelosa com as informações divulgadas, porque ela sabe que o mundo todo está assistindo. Portanto, acho que vai demorar um pouco para a gente ter uma visão completa e 100% de certeza do que tem acontecido, principalmente nessas questões de insurgências, né? Para eu passar a bola para o Lucas aqui, eu ainda tenho várias questões que eu gostaria de aprofundar sobre Rússia e Ucrânia. Esse é um assunto fascinante do ponto de vista geopolítico. Mas há uma máxima no jornalismo de que, num cenário de guerra, a primeira coisa a morrer é a verdade. Qual que é o desafio de fazer uma cobertura como essa, Lucas? O desafio é saber as fontes confiáveis. Se nós observarmos que hoje em dia
as informações elas vêm dos mais diferentes canais, e alguns canais não são 100% seguros ou confiáveis. A gente sabe, por exemplo, que os russos se comunicam através das agências estatais, o exemplo da TASS, que é a mais expressiva, e no campo de batalha, o Wagner, por exemplo, utilizava o Telegram. Então, o canal do Telegram, ele gravava vídeos e falava, olha, aconteceu tal coisa, morreram tantos homens, a batalha aqui, hoje a gente conseguiu tantos quarteirões. Era mais ou menos um boletim de guerra feito por eles. Mas sem nessa guerra, principalmente nessas regiões mais perigosas, não há a figura daquele clássico repórter de guerra que está lá com o colete de imprensa andando no meio das trincheiras. É uma região ainda muito perigosa e que há também uma certa hostilidade à imprensa, né? Se a gente for olhar, pegar um dos mais importantes fotógrafos de guerra, Robert Capa, que inclusive morreu na guerra do Vietnã, é uma figura de alguém lá fazendo fotos, documentando, enviando como uma fonte fidedigna. Hoje é difícil porque você tem muitas informações, você tem que saber o que filtrar. Portanto, a verdade ela acaba sendo manipulável, não digo nem morrendo, porque muitas das informações que a gente recebe, muitas são verdadeiras, outras são falsas. Aí é uma questão de saber determinar qual delas a gente tem que acreditar ou não, e portanto acaba se tornando uma situação bastante difícil até para nós da imprensa fazer esse trabalho, e algo que eu sempre deixo claro quando termino os boletins de guerra, falando que essas informações foram dadas pelo Ministério da Defesa russo ou pelo Ministério da Defesa ucraniano e não conseguiram ser verificadas independentemente. Portanto, não culpe o mensageiro às vezes pelas informações que nós estamos passando, culpe aqueles que estão realmente fazendo a notícia acontecer, né? Quer entrar, Lucas? Ainda nessa seara, Rússia e Ucrânia? Sim, Rússia e Ucrânia. Queria fazer uma pergunta do outro chapéu que você utiliza, Luca, de viajante. O impacto da guerra para você como viajante, qual você acredita que foi a parte mais negativa, a parte que mais teve interferência aí no seu dia a dia como viajante? Primeiramente, a gente sabe que a Rússia, sendo um dos grandes produtores de energia e commodities energéticas do mundo, também produz gasolina de avião, e os preços das passagens aéreas aumentaram consideravelmente depois que a guerra começou, por conta de ter um dos seus itens fundamentais custando mais caro. Mas também pelas próprias rotas, a impossibilidade de você ir para a Rússia de maneira tão fácil. É um país que eu acho um país fascinante, como eu disse, pela sua história. Já estive 3 vezes na Rússia e gostaria de ir mais, porque é um país acessível, é um país que você consegue ficar em bons hotéis ou bons apartamentos pagando não muito dinheiro, a comida também não é muito cara, as viagens de trem são muito interessantes, além de ser o maior país do mundo, tem uma natureza incrível, tem cidades incríveis. Então, o fato de você não poder ir para a Rússia de maneira tão fácil é algo que me interfere, mas também as próprias rotas. Se você for observar, algumas das rotas que vão de Europa para a Ásia, que cruzavam o território russo, agora não podem mais, porque é o fechamento do espaço aéreo russo para as aeronaves europeias ou ocidentais. Então há sempre um contorno, demora mais, isso faz com que o preço das passagens se torne também mais caro. Então essa que foi foi aquilo que acabou interferindo de maneira mais forte, pelo menos que eu consigo observar. E você me obrigou agora a fazer uma pergunta que eu até imagino a resposta, mas eu queria ouvir de você. Muita gente deve ter te escutado falando assim que ficou mais difícil, que não é tão fácil entrar mais na Rússia. Qual seria uma maneira de entrar na Rússia se a pessoa, mesmo assim, durante esse contexto de guerra, quisesse conhecer o país? Como você, como viajante, recomendaria a pessoa fazer isso se ela insistir, né? Nesse contexto. Eu estive na Rússia há 2 semanas, então eu sei muito bem até o caminho, eu posso recomendar às pessoas. Obviamente que nós sabemos que o Brasil adotou desde o início uma postura de neutralidade, e pelo Brasil e a Rússia fazerem parte dos BRICS, ambos os países têm um acordo bilateral que obviamente foi recíproco, né? Os russos podem ir ao Brasil por 90 dias sem visto, assim como os brasileiros podem ir para a Rússia sem visto, diferentemente dos europeus que precisam ir para um consulado, para uma embaixada, fazer esse pedido. No caso do Brasil, na documentação é muito fácil para a gente, o difícil é a rota. A rota que eu recomendo, pelo menos a que eu fui há 2 semanas, não sei com as novas insurgências, novos problemas na Rússia internos, se isso foi alterado no dia de hoje ou quando o podcast for ao ar ou não, mas é importante dizer que foi a rota pela Estônia. Eu cheguei em Tallinn, a capital da Estônia, e como é um país, a Estônia, de 22% de russos na sua população, fechar a fronteira com a Rússia não é algo
bem recebido internamente. Então a fronteira continua aberta, há um ônibus que vai de Tallinn a São Petersburgo, demora aí cerca de 6 horas, e você passa pela fronteira de maneira terrestre. Pela minha própria experiência, foi bem tranquilo com o passaporte brasileiro. Perguntaram apenas que cidade eu ficaria, mostra a reserva do hotel, mostra que você também tem a passagem de ônibus de volta em alguns casos, porque os russos, eles também são um pouco paranoicos com imigração ilegal, e aí eu consegui, fiquei as 2 semanas e voltei, mas não foi nada muito complexo. Eu imaginava, na minha cabeça havia esse monstro, quando eu falei para minha família, para chefe no trabalho, todo mundo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas a vida na Rússia, inclusive, está bastante normal, muito melhor do que a gente imagina que estaria, né? Pelo menos nas grandes cidades, apesar da inflação estar grande lá e o rublo ter perdido parte do seu valor, você vê ainda os restaurantes lotados, supermercados com vários itens, alguns foram substituídos por produtos locais, etc., mas eles conseguiram viver, contornar essas sanções para viver de forma normal. Então, às vezes a gente escuta muita coisa que acaba não se mostrando verdadeira no campo, né, quando você visita o país. Esse assunto eu quero focar com um pouquinho mais de ênfase, mas vamos tentar primeiro focar na parte de geopolítica, que eu tô achando bem interessante esse papo. Acho que o Léo tem alguns pontos ainda a colocar, certo? Sim, para mim, linha final é que a gente se ateve nesses últimos minutos a algumas questões mais particulares. Eu sugeri o início disso quando falei das linhas de frente de batalha, e aí o Lucas complementou com esses últimos pontos que vocês tabelaram. Agora eu queria voltar a uma questão mais geral, que essa guerra também acaba servindo de pano de fundo para a gente discutir. Você já deixou claro, Luca, a perspectiva de que a guerra deve durar mais tempo do que muita gente está imaginando. Você não vê um desfecho claro no horizonte próximo de tempo. E a guerra indireta ou direta, que esta atual entre Rússia e Ucrânia sustenta? Essa queda de braços entre democracias liberais do Ocidente e autarquias mais orientais. E essa busca por uma hegemonia global China-Estados Unidos, Estados Unidos-China. Como é que isso se resolve no teu entendimento? Você acha que a gente deve ter um cenário lateral por muito tempo, em que a briga vai se sustentar e é do jogo, como desde antes da guerra Rússia-Ucrânia, se você pegar ainda os Estados Unidos de Trump, a chamada guerra comercial entre China e Estados Unidos, e ela vai se desdobrando nessa pegada? Ou não? Você acha que a gente está num cenário tão espremido e num cerco tão intenso que não vai ter como ficar com essa coisa de lado, esse 0-0, esse 1-1. Daqui a pouquinho, ou a China ultrapassa os Estados Unidos, ou os americanos consolidam a liderança que até aqui, uma desidratação aqui e acolá, está mantida. Pois é, eu acredito que, primeiramente, a resistência ucraniana no campo de batalha é algo nobre, algo que deve ser louvado, porque se trata de um país muito pequeno, com recursos limitados. Nós sabemos que agora eles têm todo o aparato fornecido pela OTAN, que são dos equipamentos mais modernos do mundo. Mas aí, falando da minha opinião pessoal, eu acredito que a recuperação de 100% dos territórios ocupados por parte do exército ucraniano, ela é muito pouco provável. Eu acredito que eles possam eventualmente recuperar um canto aqui, outro lá, mas como o presidente Zelensky fala, vou recuperar a Crimeia toda, o Donbass todo, isso eu acho militarmente inviável. Não vejo, pelo menos no atual cenário, só a Ucrânia lutando contra a Rússia, isso sendo concretizado. Se a OTAN eventualmente mandasse soldados, pudesse ter uma ajuda militar ainda mais robusta de um aspecto numérico, de homens, isso talvez fosse possível, mas sendo Ucrânia contra a Rússia, eu não vejo como provável. E aí, eventualmente, para a guerra acabar, vai passar por um processo de convencimento que o presidente Zelensky, ou o presidente da Ucrânia no momento, aceite que perdeu parte dos seus territórios, ou pelo menos reconheça que eles não fazem mais parte do seu país. Algo que, por hora, é inconsiderado, é totalmente desconsiderado, melhor dizendo, pelo presidente Zelensky e pelas potências ocidentais, mas uma vez que a conta fique muito cara e os países percebam que não vão conseguir mais ajudar a Ucrânia de maneira tão frequente, vai ter o convencimento dos Estados Unidos de falar, olha, senta na mesa aqui de negociações e aceita esse ou aquele território passado para a mão dos russos. Isso já aconteceu em outras guerras. A gente sabe que a configuração territorial da Europa mudou muito nos últimos 100 anos. Também as antigas colônias africanas mudaram, algumas se separaram, outras, inclusive, têm guerras civis dentro do seu território querendo mudar, e quando acaba uma guerra, isso pode acontecer.
Portanto, acho que é algo complexo de se analisar agora com o impasse atual. Não vejo uma solução imediata, porque os países ocidentais ainda estão dispostos a pagar a conta, continuar mandando os armamentos, pelo menos por hora não há essa pressão econômica tão grande que possa haver no futuro. E quando você sobe um pouco essa equação, e aí a gente vai para essa queda de braços, modelo democrático liberal Sim. ocidental e a autarquia que a gente vê sustentar todo o Oriente. Porque, olha, o que tem de. Você sabe que barragem não rompe numa pancada. A barragem começa a romper num buraquinho que tem ali, numa rachadura a princípio tímida, e dali ela desaba. As Tá aí democracias. o engenheiro Leonardo. Você vê? A amizade com o Lucas me trouxe algumas vantagens na hora de fazer pergunta, viu, Lucas? Mas você pega os Estados Unidos, olha como não está agitado o ambiente democrático dos Estados Unidos, é uma polarização, perdoe, completamente cristalizada. Olha o Brasil, olha o que não é hoje discutir política, fica uma coisa Lula-Bolsonaro ainda está assim. Então a gente vai vendo uma polarização que para muita gente é extremismo, cristalizada, que dificulta muito o jogo das democracias na hora de achar pacificação e alinhamento de interesses para resolver questões das mais básicas às mais estruturais. O modelo está apresentando problemas. E do outro lado, as autarquias, elas podem inclusive se beneficiar disso, porque elas sabem que colocando presidentes contra a parede, já que eles dependem de popularidade para a governabilidade deles se manter de pé, nossa, é uma vantagem para você colocar contra a parede líderes ocidentais. Como é que você vê esse debate e um pouco do que ele pode suscitar? Bom, a gente vê que o nascimento de democracias ou a morte delas é uma questão muito complexa que varia bastante de acordo com a cultura de cada país, até mesmo por elementos históricos e religiosos que influenciam bastante na decisão do modelo político. Mas duas coisas que eu percebi, uma coisa que eu percebi viajando por vários países que são consideradas ditaduras no mundo, é que as pessoas estão dispostas a abrir mão das liberdades políticas em troca de uma vida, de uma economia satisfatória, de uma economia estável. Muitas dessas pessoas não ligam, por exemplo, em países árabes, onde há muitos casos teocracias absolutas, elas abrem mão de poder escolher o presidente a cada 4 anos, porque sabem que no atual modelo, pelo menos, há uma estrutura muito boa do país, as escolas, etc. Então, isso varia em outros lugares, onde pessoas que tinham um governo ditatorial antes, hoje, de certa forma, sentem falta porque há um caos econômico. E isso acaba conversando muito bem com a Rússia, pelo menos na questão russa, que eu entendo um pouco mais. Quando a gente teve o colapso da União Soviética em 1991, houve a tentativa de uma democratização com Boris Yeltsin, houve uma tentativa de aproximação com o Ocidente, inclusive com a própria OTAN, mas foi um momento de muita crise econômica, uma anarquia econômica, se assim podemos dizer, em que o PIB da Rússia naquele momento caiu mais, alguns calculam, do que a própria economia americana na década causada com a queda da bolsa no final da década de 20, começo da década de 30. Então, é uma situação econômica totalmente adversa. E muitos russos associavam a democracia a esse caos econômico. Portanto, quando vem Putin no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e traz esse centralismo econômico, esse centralismo político de volta, e faz a Rússia se tornar de novo um país economicamente estável, as pessoas falam, pô, tá dando certo. Então, eles acabam preferindo, em alguns casos, esse modelo, porque durante a história russa foi o único modelo que teve, foram pouquíssimas as tentativas democráticas, foi 300 anos de czarismo, 70 anos de União Soviética, 8 anos de Yeltsin, que tinha vários problemas pessoais, e depois já era Putin, com quase 25 anos. Então, é uma questão econômica, e é algo que eu vi se repetir na África, eu vi se repetir no Oriente Médio, em alguns casos até mesmo na América Latina. Então, é uma questão muito complexa, e eu vejo que nos países ocidentais essa discussão também aparece, como você fala na questão da polarização, muitos temas relacionados à política comportamental, das tradições, dos valores, acabam dominando, mas no fundo as questões econômicas é o que faz com que parte da população sinta saudade de um momento em que não havia plenas liberdades, né? Isso você vê no caso do Brasil. Nos Estados Unidos você não pode pegar porque não teve de fato nenhuma ditadura por lá,
mas isso eu já observei em outros países da América Latina, né? Por exemplo, estive na Guatemala, em El Salvador, e principalmente na África, quando você conversa com líbios ou conversa com outras pessoas que viveram sob um regime muito forte, muito cruel em muitas vezes, mas que a economia ia melhor, as pessoas sentem falta do bem-estar que tinham naquela época e acabam desmerecendo, pelo menos, as liberdades individuais que se tem em uma democracia. Agora, para eu fechar aqui o meu mapa, Lucas, tem um outro ponto que para mim é fascinante, Luca. Para muita gente, o que dá sustentação ao mundo mais pacífico no horizonte das últimas décadas e o que diminuiu a perspectiva de uma grande luta, um grande confronto, de uma terceira guerra mundial, chama-se globalização. O entrelaçamento das cadeias de produção e a maneira como cada país depende da estabilidade do outro para conseguir dar previsibilidade à sua economia e a essa prosperidade que é tão importante para todo e qualquer governante nos planos de perpetuação do poder, o quanto que isso evitou, ao longo das últimas décadas, grandes guerras. Porque o custo é muito alto e para todo mundo, já que uma cadeia aqui está altamente impactada por uma cadeia do outro lado do mundo. Desorganizar o mundo custa muito e, portanto, atrai menos o interesse de todo mundo. Só que, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, até isso ficou abalado. O que alguns pensadores vão chamar de um início de desglobalização. Ou seja, eu não posso depender da Rússia, porque a Rússia tem uma imprevisibilidade na sua atuação internacional e na maneira como isso vai impactar a sua atividade econômica, que de modo que se eu dependo muito dela, eu também vou sofrer, apesar de não concordar necessariamente com o movimento que ela, a Rússia, está fazendo. Não estamos falando de intempérie climática, não estamos falando de algo que fuja, né, de um evento de descontrole inalcançável para os humanos. Nós estamos falando de uma decisão política, geopolítica e militar nesse caso. Você acha que a gente está começando a viver um momento de desglobalização, pelo menos no campo econômico? Ou você acha que não, esse foi um susto de curto prazo, mas as coisas voltam a se acomodar? Eu percebo que há uma tentativa de desglobalização, não do ponto de vista econômico, porque ele é o ponto de vista vantajoso. Todas as nações acabaram, de uma forma ou de outra, se beneficiando do entrelaçamento das cadeias de produção, inclusive para poder receber produtos que outrora não tinha e poder vender os seus para outros que não sabiam que poderiam comprar. Então, acredito que o problema da globalização, pelo menos os críticos a ela, são nas questões culturais e até mesmo as questões relacionadas à tradição de cada um dos povos. Para nós do Brasil é difícil às vezes entender esses elementos, porque o nosso país foi basicamente feito da assimilação de diversos outros. É um país que existiam os indígenas, mas depois da colonização portuguesa e com a migração em massa de italianos, japoneses, alemães, libaneses, sírios, entre tantos outros, construiu uma nação com a cara que tem o Brasil, a Argentina, a América Latina em geral e os próprios Estados Unidos. Mas quando você fala de civilizações que já estavam previamente estabelecidas por centenas de anos, você tem aí um real confronto das questões dos valores. Por exemplo, na Europa essa discussão ela é muito recorrente quando a gente vê países, por exemplo, como a França, até mesmo a Alemanha, a Suécia, que tem uma mentalidade, pelo menos nos anos mais recentes, né, pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo, com uma série de valores que muitas vezes não são representados pelos imigrantes que têm chegado nos últimos anos, e majoritariamente africanos e do Oriente Médio. E aí causa este conflito e faz com que parte da população se sinta no direito de poder escolher opções mais extremas que muitas vezes estão juntas com esse discurso contra a globalização, por mais que eles saibam que economicamente não seria viável. Então eu acho que é uma questão também bastante cultural, porque se o caminho, a gente pensa muito no mundo desenvolvido recebendo imigrantes do mundo emergente ou subdesenvolvido, como o exemplo clássico, mas da maneira contrária também seria um problema. Imagina se na civilização árabe, por exemplo, na Arábia Saudita, você pega até mesmo os países ricos do Golfo, Catar, Emirados Árabes, se viesse uma grande quantidade de europeus, de pessoas com os valores ocidentais, a favor das pautas seja do aborto, do LGBTs, etc., elas também não seriam bem recebidas lá, porque é uma outra cultura, não surgiu de forma natural, então acaba trazendo esse conflito naturalmente, em ambos os caminhos. E é esse que é o grande desafio dos políticos da atualidade, arrumar um jeito de
conseguir conciliar tanto os imigrantes que beneficiam a economia e também as cadeias de produção entrelaçadas do sistema da globalização, ao mesmo tempo mantendo a sua cultura, as suas tradições, de maneira que não desagrade a população que antes lá estava. Esse é o grande segredo, ninguém ainda descobriu, e a gente vê que cada vez mais, infelizmente, se torna polarizada a discussão, não só aí no Brasil, mas também na França, exemplo da eleição do ano passado, aqui na Alemanha tem crescido bastante também esse aspecto, a Itália, o Reino Unido, entre tantos outros países mundo afora. Inclusive, esse exemplo do que você citou agora também foi a resistência da população local do Catar, né, quanto à Copa do Mundo, quando foi anunciado. Exato. Assim, o pessoal realmente esperando trazer essa cultura mais ocidental, eles eram bem resistentes a isso. Estou me referindo à população local. Sim. E não ao governo, obviamente, tá? Mas muito legal. Inclusive, também essa paginação aí da globalização como um todo, ela reflete muito forte na guerra Israel e Palestina. Não sei se está muito também inteirado nessa guerra, foi uma região que eu passei agora há pouco. Mas, enfim, a gente entrou muito ali na guerra da Rússia e da Ucrânia, já estamos chegando aí 1 minuto e 5, e tem gente que está nesse podcast para ouvir muito de viagem também. Então eu queria fazer rapidinho contigo, Luca, para a gente fugir um pouco da geopolítica, um bate-bola contigo. Passou de 102 países. Quem conhece, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo estão familiarizadas com o Nômade Mania. O Nômade Mania é um site onde muitos viajantes brasileiros, inclusive eu e o Luca, estamos lá. A gente coloca sempre os nossos características de viagem, né? O que a gente já fez, onde já foi, e ele vai listando e fazendo um ranqueamento bacana. E você procurar lá viajantes brasileiros com menos de 30 anos, tô eu brigando com o Luca ali para ver, brigando não, né? Brigando no bom sentido, pelo amor de Deus. Mas a gente tá ali para ver realmente como vamos viajar e com esse ranking saudável para fazer a gente viajar cada vez mais. E é interessante. Então ele é um cara que é super conhecido nesse ramo por ser uma pessoa que viaja muito. Então vamos lá, Luca, pergunta para você. Qual foi o primeiro país que você conheceu fora do Brasil? Foi os Estados Unidos, e se me permite fazer uma pequena história, até é triste, mas a memória, foi a viagem que eu fiz à Disney quando eu tinha 3 para 4 anos e que meu avô morreu dentro da Disney. Olha. Ele teve um ataque cardíaco, o resgate, ou pelo menos o procedimento do pronto-socorro foi muito devagar para se chegar a um desfibrilador, isso em 1999, ele acabou morrendo lá. Então foi uma experiência bastante traumática, obviamente que eu com 3 para 4 anos de idade não tinha a noção disso, mas marcou de maneira forte. Eu demorei muito depois para querer voltar para os Estados Unidos, exatamente por conta desse certo trauma que ficou, né, atrás. Mas fica na memória do meu avô. Sim, e tinha tudo para estragar um sonho de viagem que ainda bem que não estragou. Então, continuando, o último país que você viajou, que você conheceu, fora a Rússia, que você já tinha conhecido antes, né? O último país que foi pela primeira vez. Eu gosto de voltar sempre para vários países, inclusive, se me permite, dos 102 que eu estive, para 46 já fui 2 ou mais vezes, alguns até 5, 10 vezes. O último que eu conheci novo foi o Iraque, que eu estive lá em março desse ano. Inclusive convido as pessoas que quiserem ver a minha aventura no Iraque. Eu tenho postado regularmente a série no YouTube, já postei 2 episódios dentro de Bagdá, mas eu viajei por todo o país, por várias cidades importantes, então foi um país que me marcou muito, muito bonito, um povo muito amável. Uma pergunta que todo viajante odeia, inclusive não vale retrucá-la para mim, que eu não vou te responder se você perguntar para mim, hein? Qual o país que você mais gosta, mais gostou de visitar? O seu preferido? A que eu mais gostei de visitar, assim, é importante diferenciar o que é gostar de visitar ou gostar de morar. Não é só porque eu vou falar um determinado país que eu me imaginaria morando nele, mas sendo um viajante, um país que foi uma experiência muito legal foi no Irã, porque é um país que tem uma grande oferta cultural, tem uma população muito aberta aos estrangeiros e, ao mesmo tempo, não tem muitos turistas, quase nenhum. Então, a grande indústria do turismo ela é local, um turismo regional, não é um turismo internacional. Então, quase 100% das pessoas que você vai interagir são locais, e é uma experiência muito rica, porque é um povo que também tem um certo estigma. O Irã, o governo do Irã. Sim. O governo do Irã é péssimo mesmo, mas o povo do Irã é fantástico. E você tem que saber, aí que você aprende a diferenciar o que é o governo e o que é o povo de um país, né? Pergunta inversa, não vou perguntar qual que você menos gostou, porque eu acho que não existe isso, mas qual aquele que menos atendeu às suas expectativas, ou aquele que mais deixou a desejar na sua percepção? Olha, o que mais foi difícil viajar, até mesmo por conta das circunstanciais da Covid, não sabia-se pouco, né? Foi em março de 2020, quando eu estava no Malawi,
foi muito difícil chegar lá e depois conseguir sair, e até mesmo a capital muito precária, uma série de dificuldades para conseguir acesso à internet, tudo isso acho que acabou interferindo a minha percepção do país. Conheci pessoas muito boas, mas em outros cantos foi um pouco, teve um certo, uma espécie de sentimento ruim, eu não me sentia tão à vontade fazendo o que eu faço nos outros países, mas enfim, espero um dia poder voltar em outras circunstâncias e tentar ver se essa opinião se confirma ou não. Malawi, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, é um país aqui dessa região onde eu tô, do sul da África. Fica ali na fronteira entre Moçambique, Zâmbia e Zimbábue. Muito legal. Bom, se você puder, dos outros, na sua conta, 93 países que faltam para você visitar ainda, se você pudesse se teletransportar para um agora, qual seria? É uma boa pergunta, mas e pode ser muito estranha a resposta que eu vou dar, mas a resposta que eu vou dar, eu já deixo claro, não tem nada a ver com alinhamento político, apenas por curiosidade, que eu tenho muito relacionado ao mundo comunista, a história do comunismo no mundo durante o século XX, é a Coreia do Norte. Eu acredito que o regime por lá não vai durar muito tempo, eu acredito que durante a minha vida eu vá ver uma mudança de regime na Coreia do Norte, portanto gostaria de ver a Coreia do Norte como ela é hoje, por um aspecto de curiosidade sociológica, não por maneira alguma apoiar ou achar bom aquele governo, porque obviamente ninguém acha uma ditadura tão repressiva assim boa, mas pela curiosidade de ver como é a cidade, ver como são as pessoas, como funciona essa vida que em nenhum outro lugar do mundo você consegue achar. Eu não ia interferir, mas já que você comentou isso, é legal porque seria a mesma resposta que eu. Hoje, meu projeto, eu tô com 47 países agora, mas a minha vida são 81. E também tem alguns poucos que eu queria, estaria nesse exato momento, e Coreia do Norte é um deles. As pessoas perguntam, mas por que você queria agora para lá? Você sabe que tudo que você vai ver é um teatro. E é exatamente isso que me interessa. Saber como eles fazem esse teatro para ver o que... Bom, tem algumas coisas, claro, que não vão ser o teatro específico, mas tem algumas coisas que eu sei que são montadas ali para os turistas, e isso me fascina, ver como eles fazem isso. Então, concordo contigo também, Luca. Muito legal, essas 5 perguntinhas aí básicas do bate-bola aqui dos países. E aí uma pergunta que eu quero fazer também para você, depois de 102 países, 46 que você passou pelo menos 2 vezes aí, qual foi a maior lição que você tirou como viajante para o Luca Bassani pessoa? Não para o profissional, estou dizendo para o Luca Bassani como pessoa. Qual foi uma lição que você teve nesse mundo de viagens? Eu acho que pode até beirar um certo clichê sociológico, mas não julgar ninguém através daquilo que você escuta, ou pelo menos da primeira impressão. Quando você viaja, você vai ter que eventualmente conversar com muitos locais. Se você for um viajante bom e curioso, você vai perguntar sobre a vida dessa pessoa, qual é a rotina dela. Quando você descobre, em muitos países do mundo, quando você descobre as dificuldades que as pessoas têm para ter acesso a coisas tão básicas que nós já temos como garantia e nem gratos muitas vezes somos por tê-las, você acaba realmente mudando a sua concepção de sou uma pessoa realmente privilegiada nesse aspecto. Só do fato de eu poder, durante a noite, querer ir fazer xixi e voltar para a cama, tem milhões e milhões de pessoas no mundo que não podem fazer isso, que não tem um vaso sanitário em suas casas. Então, é uma coisa tão básica que a gente nem liga, tão boba, banal, que a gente acaba, quando conhece a realidade das pessoas, principalmente em grande parte do mundo que ainda vive em situações precárias, você acaba valorizando muito aquilo que você tem, né? Acho que isso é algo fundamental para você também entender as decisões que as pessoas tomam, entender a história delas sem ser uma pessoa preconceituosa, sem simplesmente julgar. Eu acho que é importante essa curiosidade na condição em que se encontram os outros. Isso enriquece a sua percepção do mundo, né? Diferente daquilo da bolha em que vivemos muitas vezes. Maravilha, estamos chegando na reta final, Léo. Antes de passar a bola para você finalizar com as suas últimas e a nossa clássica, queria fazer a última pergunta para você, Luca, para as pessoas que estão te ouvindo, te conhecer melhor e que espero que comecem a te acompanhar a partir de agora, as que ainda não estão acompanhando, @luca.bassani_ é o Instagram dele, também tem o YouTube dele, que é bastante interessante, que ele traz essa pegada um pouco mais em relação às informações do país, eu acho sensacional. Luca, qual que é a sua próxima viagem? A minha próxima viagem acontece também por motivo de trabalho, vou para a Áustria, e enfim, na semana que vem
mas a próxima viagem mesmo que eu estou esperando, no próximo país novo que eu já tenho pelo menos comprado a passagem, eu vou para a Malásia no começo do mês de setembro e fico na Ásia um mês. Vou fazer apenas 4 países, porque um deles é um país grande e que eu acredito que mereça muito mais tempo. Vou começar na Malásia, Singapura e Brunei, não vou para a Indonésia dessa vez, porque acho que a Indonésia merece uma viagem só a ela para todas as ilhas. E depois eu vou para o Japão e fico 2 semanas lá para tentar explorar o Japão de uma maneira melhor, porque às vezes as pessoas que seguem os nômades podem ficar eles ficam muito mais tempo em alguns países. Há uma outra categoria aí dos maratonistas que fica aí um dia no aeroporto e muda. Isso também não é o que eu faço. Pelo meu trabalho, eu sou um viajante de média duração. Obviamente que isso é proporcional ao tamanho do país. Se eu vou para um país muito pequeno, você ficar 5 dias é o suficiente, mas se você vai para um país como China, como o Japão, como a Índia, eu acredito que demande 10, 15, 20 dias para você ter uma boa opinião e ter uma boa, como eu posso dizer, absorver mais da cultura daquele país. Perfeito. Olha, maravilha. Eu fiquei ouvindo essa tabela final aqui, pensando muito nessas questões quase de manual que o Lucas foi endereçando, e isso ajuda muito peça a peça você montar todo o quebra-cabeça. E quando eu uno as 2 pontas da conversa, o início dela, com esses últimos minutos, para mim fica muito claro, Lucas, que qualquer ser humano precisa de chaves de compreensão para entender o contexto que cerca esse ser humano. E o teu olhar talvez seja um dos mais privilegiados para responder essa pergunta. 25 de junho de 2023 é a data em que a gente está gravando essa conversa. Quais as principais chaves de compreensão que o ser humano deste século precisa ter para compreender o contexto que cerca ele ou cerca ela daqui para frente? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acredito que ela vai sendo, a resposta a essa pergunta vai sendo alterada ano após ano, porque como você mesmo colocou, quando a gente falou da questão da globalização, era algo que há 50 anos, há 70 anos era praticamente inexistente. E hoje já existe uma maneira muito rápida e nos próximos anos tende a se tornar ainda maior, por conta dos avanços na ciência, na própria engenharia, vai tornar o mundo cada vez menor na quantidade de horas que você vai necessitar para cruzar de um lugar a outro, principalmente internamente. Não estou falando do aspecto da aviação, estou falando dentro dos países, né? E o que eu acredito que é necessário para ter essa compreensão é fundamental, como eu já disse antes, você ouvir mais do que falar. Apesar de eu ser uma pessoa que falo muito, eu gosto muito de conversar, quando eu estou numa situação de viagem, de sentar com alguém, até por uma questão do meu próprio trabalho, eu sempre faço perguntas e espero as respostas, em vez de ficar simplesmente falando de mim, que não acho que seja tão interessante quanto. Acho que primeiro é importante ouvir. Segundo, tem algumas coisas básicas na geopolítica mundial que você não precisa ser especialista, que se você soubesse, transformaria a sua compreensão do noticiário em algo mais profundo, lhe daria uma melhor experiência ao ver o Jornal Nacional, o Jornal da Jovem Pan, o Jornal da Band, qualquer jornal que você assista. Então, eu acho que entender principalmente a história do século XX, como que foi a ordem mundial durante o período da Guerra Fria, quais os interesses por trás, saber que há 2 modelos políticos diferentes, né, as autocracias, as democracias, mas também interesses econômicos escusos do lado das democracias, que muitas vezes não são mostrados, entender essas macro-regiões, por que acontece tal coisa no Oriente Médio, buscar entender pelo menos a cultura, né, a macrocultura do povo islâmico, a macrocultura dos europeus, dos budistas, dos africanos do sul do Saara, entre outras, né, a Latinoamérica também tem uma estrutura parecida. Acho que isso é fundamental, não precisa ser nenhum especialista, mas ter essa curiosidade hoje, o acesso à informação, principalmente as questões históricas, né, que não vão na questão de opinião, que vão no factual. É tão fácil você descobrir esse conhecimento, chegar a esse conhecimento hoje em dia. Tenha curiosidade, acho que vai acabar fazendo com que a pessoa olhe para o mundo e para a própria vida de forma diferente, assim como as viagens fazem comigo e com qualquer outro viajante também. E completando o Lucas, fala, Lucas, fala. E completando ele também, e não só o olhar de vida da pessoa como um todo, mas as pessoas que estão escutando a gente aqui são pessoas que são apaixonadas por viagem, com certeza. Muda a viagem também. Você conseguir entender o lugar onde você está, deixa de ser você vê a natureza, você vê aquela árvore, você vê aquela pessoa, e passa a entender os costumes dela, passa a entender a história daquele lugar, o que já passou por ali,
você consegue enxergar a sua viagem de outra maneira. Por isso que eu tento no meu Instagram muito focar na parte da história do país, muitas vezes eu falo bastante sobre isso, porque eu quero que as pessoas que vão visitar o país, inspiradas ou pelo menos impulsionadas por mim de alguma forma, elas tenham uma outra visão ao chegar lá. E é muito diferente quando você chega num país e você entende ele. E não é entender na hora que você está ali. Pessoal, vou lá para lá e vou fazer um tour ali. Não, você já saber nisso. Para chegar no tour, você vai conseguir tirar muito mais esse tour. Enfim, não vou ficar me estendendo muito mais nesse assunto, mas adorei a sua resposta, Luca. Obrigado. Boa. Ô, Lucas, a gente está chegando na reta final. Eu acho que o Lucas vai concordar comigo que a gente costuma, nessa altura, pegar uma toada mais inspiracional. Pô, o que você diria para o público que está nos acompanhando para fechar a mala e partir dentro da sua condição econômica? Tem gente que tem condição de fazer uma viagem mais cara, tem gente que tem condição de fazer uma viagem mais barata, mas sempre há caminhos para você tirar o plano do papel. Mas me parece que, sobretudo na última resposta, você trouxe muito disso, sobretudo quando fala de curiosidade e de buscar essas informações, que também vão ser um incentivo. Então, eu queria te deixar à vontade para um destaque final, para uma última linha, para um outro ponto, eventualmente, que a gente não abordou e você gostaria de contemplar, e com isso a gente fecha. Bom, primeiro eu acho que é importante que as pessoas tenham noção das suas próprias limitações, tanto financeiras quanto físicas. Alguns das viagens são muito radicais, às vezes a pessoa não consegue, ou até mesmo às vezes tem medo. Então, ter noção disso não é problema nenhum. Não é só porque no Instagram algumas das pessoas mostram uma certa realidade que você tem que obrigatoriamente ter aquilo. Você pode fazer uma viagem que seja compatível com o seu bolso, com a sua coragem, com a sua estatura física. Você não precisa querer replicar aquilo que tem no Instagram como uma questão ideal. Por isso que eu falo, se você tem vontade de viajar, às vezes não tem muita condição, tenta primeiro ir para um estado diferente do Brasil, tem uma cultura às vezes muito diferente da sua e já te dá mais experiência, te traz novas histórias e que vai servir depois para no futuro, quando você for para outros países na América Latina, na Europa, no mundo, também você ser um bom viajante. Então eu acredito que é importante dar o primeiro passo e ter a noção de que o mundo da internet, do Instagram, das redes sociais, ele é muito bacana, ele traz para você conhecimento gratuito, novas informações, mas não necessariamente tem que ser aquilo que você vai fazer. Você vai achar alguma coisa que seja aplicável no seu perfil, você pode ser feliz também dessa maneira. Não se deixe, às vezes, frustrar por comparações que às vezes são absurdas. Afinal, muitos daqueles produtores de conteúdo que estão lá viajando, às vezes todos os países, ou ficam em grandes hotéis, eles já começaram também lá atrás de uma outra maneira muito mais simples que não foi mostrada. Então, é possível, e eu acredito que a curiosidade tem que sempre te motivar. Assim como o Lucas falou, acho que é muito importante você pesquisar um pouco a história daquele local. Por que esse rio é tão importante aqui? Essa igreja aqui foi feita por quê? Qual que é o perfil religioso dessa população, demográfico? Que interessante você ver o que essas pessoas comem, porque aqui é fértil o solo para tais itens, etc. São coisas pequenas, mas que enriquecem muito a sua viagem, a sua experiência. Eu acho que essa curiosidade ela é fundamental, mas sempre fazendo tudo de maneira racional e sem, às vezes, ser motivado por impulsos, porque eu conheço também histórias, às vezes mais tristes, de pessoas que seguiram esses impulsos por algumas motivações e acabaram chegando em uma situação ruim, tanto pessoal quanto financeira. Então não é necessário você fazer tudo copiado, você pode achar algo que seja perfeito para o seu gosto, para a sua condição, e mesmo assim se tornar um bom viajante e ir melhorando cada vez mais ano após ano. E você, meu querido, que está ouvindo a gente, que se sentiu inspirado pelo Lucas, assim como eu, esse podcast é para você. Esse podcast é para você que está aí, que gosta de ouvir conversa sobre viagem, que gosta de se sentir inspiradas por pessoas incríveis como o Luca, e a gente está construindo ele para você. Então ajuda a gente a construir ele. Você está vendo a gente por vídeo, clica aqui embaixo no se inscrever para você ver mais vídeos como esse, para você ver cada história que a gente coloca aqui, cada pessoa que a gente conhece e que a gente consegue aprofundar um relacionamento, como a gente está fazendo aqui, para te passar as experiências dela. E também, se você está vendo a gente pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, só uma avaliação no podcast já ajuda muito a gente. Então, por gentileza, deixa esse like seu aqui no YouTube ou qualquer avaliação que você consiga deixar pra gente no Spotify. Isso ajuda muito a gente e você não toma muito tempo seu. Então, muito obrigado também, se ouviu a gente daqui, porque você gostou. Então, eu também gostei muito da sua companhia, da sua audiência e espero ver você no próximo episódio. Esse aqui é o Passaporte número 24, o 25 tá saindo já já.
Léo, muito obrigado pela sua companhia também, meu querido. Valeu, meu irmão. Obrigado, Luca. Mais uma vez, obrigado. E só um complemento atrevido. Acho que uma das chaves da compreensão de hoje é saber como lidar com rede social digital, saber como filtrar, saber como relativizar Perfeito. várias das maravilhas que o Brasil e o mundo postam por lá. Luca, obrigado. Sucesso para você. Continue brilhando pelo mundo e contando história. Eu agradeço, Léo e Lucas, pelo convite, primeiramente, no grande podcast que vocês têm, inspirando tantos viajantes. Agradeço a todos que escutaram até o final. Faço novamente convite, se vocês gostam de uma visão, às vezes, mais histórica e política das viagens também, sigam o meu Instagram. Lá eu posto corriqueiramente também caixas de perguntas, um espaço bastante democrático e aberto para que todos possam fazer suas indagações, e principalmente no meu YouTube, tenho lá cerca já de mais de 30 países que eu mostro, mais de acho que 150 vídeos, é atualizado todas as semanas praticamente, então ficarei feliz também de ver que vocês chegaram através do podcast. Coloca lá nos comentários que escutou e se interessou, vou ficar muito feliz em recebê-los lá também. E se tiver alguma pergunta pro Luca, deixa nos comentários aqui que eu vou fazer chegar nele, vou fazer ele responder e eu respondo para vocês aqui nos comentários também, seja no Spotify, seja no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar com vocês até aqui. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu.